Você já se pegou pensando alguma vez que tu nunca vai conseguir o corpo que tu deseja, ou que tu simplesmente não nasceu para isso, é muito difícil? Você já tentou várias vezes e não deu certo, ou sempre retorna ao ponto de partida? Se a resposta é sim, eu vou te dizer uma coisa: você não está sozinha. Todos nós carregamos crenças que limitam a nossa capacidade de transformação. E muitas delas surgiram ainda quando éramos crianças. Mas se eu te disser que mudar o teu corpo começa muito antes de qualquer tipo de alimentação ou treinos. Começa pela mudança do teu mindset. Então hoje nós vamos mergulhar fundo nesse tema e entender como a nossa autoimagem e as crenças inconscientes podem ser o nosso maior obstáculo nesse processo, ou podem ser o nosso maior aliado, para você então poder finalmente conquistar a mudança que você deseja. Desde muito cedo, a nossa autoimagem começa a ser moldada pelas experiências que vivemos, pelas palavras que ouvimos e pelas interpretações que fazemos em relação a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, se quando criança tu ouviu comentários que tu sempre foi a cheinha da família ou a cheinha da turma da escola, ou que na família temos a tendência a engordar, o teu cérebro registrou isso como uma verdade absoluta. E com o tempo, você está sempre reforçando essa percepção de si mesmo. E como isso acontece? Ao ver outras pessoas emagrecendo e você não, ao tentar diferentes dietas sem sucesso, ao se sentir desconfortável com o seu corpo em determinadas situações. Então, sem perceber, constrói uma identidade baseada nessas experiências. E essa identidade se torna um filtro pelo qual você enxerga a si mesma. O problema é que o cérebro humano sempre trabalha para confirmar tudo aquilo que acreditamos ser verdade. Então, se você realmente acredita que emagrecer é difícil, ou seu corpo não vai colaborar, o seu subconsciente vai agir de maneira para poder confirmar essa crença. Seja minando a tua motivação, ou seja, criando justificativas para tu não seguir em frente. Isso explica por que tantas mulheres entram em ciclos intermináveis de tentativas frustradas pela mudança do corpo. Elas começam uma dieta ou um plano de exercícios com muita empolgação, mas no fundo ainda se veem, se enxergam como uma pessoa que não consegue emagrecer, ou que sempre desiste ao longo do caminho. E como a nossa identidade é o que guia as nossas ações, em algum momento elas vão encontrar um motivo para voltar a tudo aquilo que já é familiar para elas. Seja cedendo a compulsões alimentares, seja encontrando desculpas para faltar aos treinos. Então a mudança externa só acontece quando há uma mudança interna. Então você precisa realmente reprogramar a forma como você se enxerga e começar a acreditar que aquilo que o corpo que você quer realmente é possível. O seu corpo e as suas ações estarão sempre alinhados com a tua identidade, que você assume em relação a si mesmo. Se você realmente então quer um corpo em forma, tu precisa primeiro criar uma nova versão de si mesma internamente, uma que realmente se enxerga como alguém que cuida da própria saúde e que merece se sentir bem na própria pele. Muitas pessoas acreditam que querem mudar seu corpo simplesmente por questões estéticas. Mas a verdade, olha só como eu vou falar, a verdade é que o desejo de transformação vai muito além da aparência. O corpo que você deseja representa algo muito maior. Ele carrega emoções, sonhos e até mesmo feridas do seu passado. Então, quando você pensa em emagrecer ou definir um corpo, o que realmente você está buscando? Talvez seja mais autoconfiança para usar as roupas que sempre quis, sem se sentir desconfortável. Talvez seja a liberdade de sair para eventos sem a constante preocupação com o seu peso. Ou quem sabe você deseja se sentir mais leve e cheia de energia para poder aproveitar a vida sem limitações. O ponto é que o desejo da transformação nunca é apenas sobre o número na balança ou a aparência no espelho. É sobre como você acredita que vai se sentir ao atingir esse objetivo. E é justamente por isso que tantas pessoas falham ao tentar mudar o corpo. Porque elas focam apenas na estética, sem se conectar verdadeiramente com a emoção que está por trás dessa mudança.
Quando o seu motivo é superficial, qualquer obstáculo se torna grande o suficiente para você desistir ao longo do caminho. Mas quando você realmente entende profundamente o que está em jogo, como por exemplo, a sua autoestima, a tua saúde, a tua liberdade ou até mesmo a forma como você se relaciona com as pessoas, tu vai encontrar uma fonte inesgotável de motivação. A verdadeira transformação acontece quando tu percebe que o corpo que tu deseja não é só mais uma meta estética, mas sim uma forma de viver sua melhor versão. E quando esse desejo vem do lugar certo, as suas ações se tornam conscientes, porque você não está apenas perseguindo um objetivo, tu está se tornando a pessoa que você sempre quis ser. E tem outro fator que tu deve levar muito em consideração, que a maioria das pessoas pecam muito nesse processo simplesmente porque elas não têm conhecimento disso. E esse é um pilar importantíssimo para qualquer resultado que você deseja criar em sua vida, e principalmente no seu corpo. A clareza mental é um dos elementos mais subestimados quando se trata de alcançar resultados, especialmente quando falamos sobre transformar o corpo. Muitas pessoas começam uma jornada de mudança sem ter uma visão clara do que realmente querem e, pior ainda, sem entender como querem se sentir nesse processo. Isso cria um ciclo de frustração porque, sem um objetivo muito bem definido, qualquer desafio parece motivo para desistir. Então, quando tu não tem clareza, as suas ações se tornam inconscientes e impulsivas. Um dia você está motivada e determinada e no outro está se sentindo perdida e sem direção. Então a nossa mente precisa de um destino claro para conduzir as suas escolhas de forma natural e automática. Caso contrário, tu fica presa no vai e vem de dietas, treinos que começam e param, promessas que nunca se cumprem. Então quando você define com clareza o que realmente tu deseja, não apenas em termos de aparência, mas também de bem-estar, confiança, estilo de vida, a tua mente começa a trabalhar ao teu favor. Então você deixa de ver o processo como um sacrifício e passa a enxergá-lo como um caminho natural para se tornar quem você quer ser. Então as pequenas decisões diárias que antes pareciam um fardo passam a ser um reflexo da sua nova identidade. Então a clareza elimina a autossabotagem, por quê? Quando a tua mente realmente sabe aonde tu quer chegar e por que tu quer chegar lá, cada ação deixa de ser um esforço isolado e se torna um passo consciente em direção ao seu objetivo. É assim que você transforma desejos vagos em resultados concretos. Primeiro, criando uma visão clara e emocionalmente se envolvendo com aquele desejo que você tem. E depois, alinhando as suas ações a essa visão, um dia de cada vez. Mas de onde vem essa crença de que nós não somos capazes de criar o corpo que realmente queremos? Essa crença de que não somos capazes de alcançar algo nasce muito antes de tentarmos de fato. Desde a infância, absorvemos mensagens sutis, como por exemplo, e outras nem tão sutis, porque não é sobre o que é possível para nós. Comentários de familiares, experiências na escola, padrões sociais, até falhas passadas vão moldando a nossa percepção em relação à nossa capacidade. Se nós crescemos ouvindo que temos ossos largos ou um metabolismo muito lento, ou que mulheres da nossa família sempre foram acima do peso, essas ideias se enraizam como verdades absolutas. E com o tempo, a repetição dessas crenças cria um bloqueio invisível. Nós começamos a ver os nossos desejos como sonhos distantes, algo reservado para apenas algumas pessoas, aquelas que realmente têm muita disciplina, uma genética mais favorável, mais sorte, ou que nasceram para isso. Assim, cada tentativa frustrada se torna mais uma prova para essa narrativa de incapacidade, fortalecendo um ciclo de autossabotagem e desistência. Então a grande questão é que a nossa mente sempre busca evidências para confirmar as crenças que nós já temos. Se acreditamos que não conseguimos mudar o nosso corpo, nós vamos focar nos momentos em que falhamos, ignorando completamente as pequenas vitórias. E se acharmos que a disciplina não é o nosso forte, nós vamos nos lembrar de todas aquelas vezes em que furamos a dieta, que esquecemos os dias que deveríamos ter treinado. E esse filtro mental reforça essa sensação de impotência,
tomando cada novo começo ainda mais difícil. Então, no fundo, o problema não é a falta de capacidade, mas sim a falta de uma nova referência interna. Então, quando nós quebramos essa crença e começamos a procurar evidências de que realmente somos capazes, mesmo que sejam pequenas conquistas diárias, o nosso cérebro começa a reescrever essas narrativas. Então a mudança começa não quando nós nos esforçamos mais, mas quando passamos a questionar aquilo que sempre tomamos como verdade. Isso me leva no próximo ponto, em que a verdadeira transformação não acontece quando seguimos uma nova dieta ou começamos um novo treino. Acontece quando nós tomamos alguém, nós nos tornamos alguém para que novos hábitos naturais sejam naturais. Então, se ainda nós nos enxergamos como aquela versão de pessoa que sempre desiste, que nunca tem disciplina ou que não nasceu para ter o corpo que deseja, qualquer mudança será temporária. Isso porque a nossa identidade sempre dita as nossas ações. Uma pessoa que se vê como sedentária pode até se esforçar para treinar por algumas semanas, mas no fundo ela vai sentir que aquilo é um esforço enorme, algo fora de quem ela é. E ela logo vai desistir do processo. Já alguém que se identifica como uma pessoa ativa simplesmente faz o treino, sem precisar de tanta força de vontade, porque é algo natural para você. A tua identidade está alinhada com aqueles tipos de ações. Então o segredo para a mudança duradoura não é se forçar a ter novos comportamentos, mas sim assumir uma nova identidade e deixar os comportamentos que fluam naturalmente a partir dela. E como essa mudança de identidade acontece? Através da repetição de pequenas vitórias, mudança de narrativas, decisões diárias. Cada vez que você faz uma escolha alinhada com essa nova versão de si mesma, dizendo, por exemplo, não a um hábito que não te serve ou escolhendo o que te nutre o seu corpo, você reforça essa nova identidade. No início, isso até pode parecer estranho, e vai parecer, como se estivesse interpretando um papel. Mas com o tempo, esse papel se torna a sua nova realidade. Você se torna nessa pessoa. Então a chave está em agir como se já fosse essa versão de você, antes mesmo de sentir que você realmente é. Uma mudança real e duradoura acontece de dentro para fora. Então tu não precisa apenas mudar o que você faz, mas sim quem você é. E quando essa nova identidade estiver firmada, hábitos saudáveis não serão um esforço, e simplesmente refletem essa nova versão da pessoa que você se tornou. E chega no momento em que você precisa tomar uma decisão. Continuar vivendo no piloto automático, repetindo os mesmos padrões que te mantêm presa, ou finalmente assumir o controle e se tornar a pessoa que tu sempre quis ser, que já tem aquele corpo que você realmente quer. E a mudança não acontece da noite para o dia, mas ela começa no momento em que você decide que não vai mais aceitar uma realidade ou um corpo que não te faz feliz. E essa decisão não precisa ser grandiosa ou radical. Na verdade, o segredo está justamente nas pequenas escolhas diárias. Cada refeição que você faz com consciência, cada vez que você escolhe se movimentar, cada pensamento que muda de eu não consigo para eu sou capaz, tudo isso são tijolos que constroem essa nova versão de você mesma. Então você merece o corpo que você deseja. Não porque precisa se encaixar em um novo padrão, mas porque você merece se sentir bem, forte, energizada, confiante e livre de viver num corpo que você realmente quer viver. E qual é o mais poderoso nisso tudo? Você não está apenas mudando a tua aparência, você está transformando a tua identidade, a tua autoestima, a sua relação consigo mesma. E quando essa transformação acontece de dentro para fora, os resultados não apenas aparecem, como permanecem. Então não espere pelo momento perfeito, pela segunda-feira, pelo dia 1º do mês. O momento é agora, entrar em ação agora. Então comece pequeno, mas comece. Escolha a partir de hoje agir como essa nova versão de si mesmo, e quando tu olhar para trás daqui a alguns meses, você vai ver que não foi apenas o seu corpo que mudou, foi a sua vida inteira. E se você chegou até o final aqui, tu precisa de ajuda com o teu processo de transformação da autoimagem, para tu poder criar o corpo que tu quer, livre de sofrimento, livre de restrições, de uma forma leve, focando na mudança de mindset. Vai até o link da minha bio, clique lá para aplicar para a mentoria Mind Fit.
é um programa especialmente para mulheres, onde que vai muito além de um programa. Isso é um grupo, é um networking de mulheres empoderadas que realmente não estão apenas procurando mudar o corpo delas, mas sim a mentalidade delas. Quando a tua mentalidade muda em relação a tudo isso, o teu corpo deverá acompanhar essa mudança, tá bom? Esse foi o podcast de hoje e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!